Prepare-se, pois vamos mergulhar em uma análise profunda e nostálgica de um dos maiores divisores de águas do cinema de terror. Esqueça roteiros genéricos, aqui a conversa é de fã para fã, com o peso de quem analisa a sétima arte, olhando pelo retrovisor de 3 décadas. Em 1996, o gênero slasher, aquele com assassinos mascarados perseguindo jovens, estava respirando por aparelhos. Ícones como Michael Myers e Jason Voorhees tinham sido saturados em sequências de baixo orçamento que beiravam o ridículo. O público estava cansado, as fórmulas estavam gastas, e o terror parecia ter virado uma piada sem graça. Foi então que Wes Craven, o mestre por trás de A Hora do Pesadelo, e um jovem roteirista chamado Kevin Williamson decidiram fazer algo perigoso, rir das próprias regras do jogo. A grande sacada de Pânico não foi apenas o sangue ou os sustos, mas a metalinguagem. Pela primeira vez, os personagens do filme sabiam que estavam em um filme de terror. Eles citavam clássicos, conheciam os clichês como Nunca diga já volto ou Não faça sexo se quiser sobreviver, e tentavam usar esse conhecimento para não morrer. Essa piscadinha para o espectador criou uma conexão imediata. O público não estava apenas assistindo a vítimas passivas, estava jogando um jogo de adivinhação, o It, junto com a Sidney Prescott. Além disso, a cena de abertura com Drew Barrymore quebrou a regra de ouro da época. Matar a maior estrela do elenco nos primeiros 10 minutos. Foi um soco no estômago que avisou a todos. Ninguém tá seguro. Chegamos a 2026. 30 anos se passaram. Como o Pânico se sustenta hoje? Surpreendentemente bem, mas com uma camada extra de fascínio antropológico. Ver o Ghostface usando um telefone fixo com fio ou aqueles celulares tijolares de antena dá ao filme uma aura de suspense que o Wi-Fi e os smartphones meio que diluíram hoje em dia. A isolação em 1996 era real. Você não tinha localização de ninguém em tempo real. Isso mantém a tensão orgânica, diferente dos filmes de hoje, que às vezes focam demais no pós-terror ou em metáforas complexas. Pânico foca em personagens que você realmente gosta. A evolução da Sidney, de vítima a sobrevivente e resiliente, continua sendo um dos arcos mais potentes do cinema. O visual do Ghostface não envelheceu um dia sequer. É simples, expressivo e assustador, justamente por ser comum. Ele não é um monstro sobrenatural imortal, ele tropeça, apanha e sente dor. Isso o torna mais aterrorizante em 2026 do que um vilão de CGI, porque ele poderia ser o seu vizinho. Pânico é obrigatório. Não é apenas um filme de 1996, é uma aula de como contar uma história tensa, engraçada e brutal ao mesmo tempo. Em um mundo de 2026 cheio de inteligência artificial e efeitos exagerados, o terror raiz e humano de Wes Craven brilha mais do que nunca. Se você quer entender por que amamos sentir medo, assista Pânico. Ele não é apenas um filme, é o motivo de ainda estarmos falando de Ghostface 30 anos depois. E aí, depois dessa viagem no tempo, deu vontade de rever esse clássico ou de apagar as luzes e conferir pela primeira vez. O que eu mais amo em Pânico é que ele não subestima a nossa inteligência. E é por isso que 30 anos depois, em pleno 2026, a gente ainda gasta horas discutindo cada frame. Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua regra de sobrevivência favorita em um filme de terror? Ou melhor, qual foi a cena que mais te fez pular da cadeira? Solta o verbo aqui nos comentários, porque eu leio tudo e adoro trocar figurinha com vocês. Se você curtiu essa análise raiz e quer mais conteúdos assim, sem filtro, direto ao ponto e com aquela pitada de nostalgia, faz o seguinte: esmaga o botão de curtir. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais apaixonados por cinema. E claro, se ainda não é da casa, se inscreve e ativa o sininho. Aqui a gente não dá spoiler, mas dá as melhores dicas pro seu final de semana. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem de olho e cuidado ao atender o telefone. Valeu e até a próxima.